aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te contar sobre a reunião que aconteceu ontem no vestiário do estádio Beira-Rio após a derrota para o São Paulo e todas as informações que estão vazando nesta segunda-feira sobre o que foi dito para os jogadores, para o Roger Machado e até o apoio que está sendo dado externamente para o que o Inter está indo contra a imprensa. Bom, gente, vamos lá. Começa a situação seguinte. Acaba o jogo, demora mais de uma hora para o técnico Roger Machado aparecer para a entrevista coletiva. E sim, é verdade, alguns colegas, vou citar aqui, não é absolutamente nada contra eles, mas o pessoal do Voz do Gigante, através do Ernest, deu, olha, parece que o Roger entregou o cargo, colocou à disposição da direção e estão conversando com ele. Na verdade, a versão oficial que vaza do clube é um pouquinho diferente. O Inter diz que, primeiro, teve uma conversa com um grupo de jogadores, para apontar exatamente para os atletas o que está acontecendo. E que Roger Machado e também os dirigentes conversaram com os jogadores no vestiário, aquele clima lá de, ó, acabou o jogo, tá todo mundo ainda com uniforme, ninguém foi pro banho, e ó, erramos nisso, erramos naquilo, erramos naquela outra situação. E os jogadores foram cobrados, que é um ponto que o torcedor por vezes pensa, ninguém é cobrado, não acontece nada, não. O Inter garante. Os jogadores foram cobrados, pontualmente pelos dirigentes e pelo técnico Roger Machado. Eu sempre, gaveta do JB aqui, eu sempre digo que é interessante, ou seria interessante que os clubes colocassem também vídeos de bastidor de momentos como este, de momentos das derrotas, para saber quem é que chega frustrado, quem é que tá nem aí para a situação, quem é que realmente está sentindo, e até que o torcedor pode ver que o seu diretor de futebol, o seu dirigente de futebol está trabalhando, está agindo, está cobrando tal qual ele gostaria que fizesse, que se sentisse representado. Mas enfim, não se faz no futebol, fecha a gaveta aqui. Bom, o fato é que teve cobrança e depois teve uma reunião a portas fechadas da diretoria exclusivamente com o técnico Roger Machado. E ali o Roger, primeiro, garantiu-se para ele que ele não seria demitido. A direção não estava pensando na sua demissão, que ele seria mantido no cargo. Por isso que o Roger chegou com tanta tranquilidade na entrevista, dizendo que estava prestigiado, respaldado, que iria fazer as mudanças necessárias. E aqui vem um ponto. Os dirigentes trataram com ele a todo momento esta situação, dizer, Roger, a gente precisa, beleza, tu vai ficar, mas a gente precisa de mudança. O time tem esse e esse outro problema. Tu vai ter que, não tem o que fazer agora. Não dá mais para contratar, não tem como escrever jogadores, tipo o Alan Rodrigues que chegou, não joga na Copa do Brasil, pelo menos nessa fase, só se o Inter passar para a próxima, não tem o que fazer. É contigo. Acha as tuas soluções, muda o time, faz um outro jeito de jogar, conversa com os jogadores, faz alguma situação que possa modificar as coisas no Internacional. E a partir disso, foram as duas principais reuniões, com os jogadores cobrando e também com o técnico Roger Machado. Eu preciso já te passar exatamente quais as consequências que o Inter acredita que essas duas conversas terão. Mas antes, vamos lá, né? Tá aqui, ó, tela do meu computador já tá abertinho aqui, ó, Inter e Fluminense. Eu já postei que o Inter vai se classificar, já coloquei que o Inter se classifica, mas eu quero mostrar pra vocês o Odão, ó. Tá colocando vitória do Internacional com o Johan Carboneiro marcando gol. Tá 14.5. Cara, o Carboneiro tem sido o melhor jogador do Inter, mais até do que o Alan Patrick, tá? Se eu botar 5 para 14.50, vamos lá. Tá aqui, 72,50. Essa é a minha aposta. Tô participando da Liga do Milhão, com o Denilson Show e companhia, e tô arriscando ganhar 72,50 se o Inter vencer. E claro, o Carboneiro marcar o golzinho dele. Lembrando, o Inter pode vencer, levar para os pênaltis, perder, pode vencer e, enfim, não ser suficiente, né? Depois nos pênaltis. Bom, você já entendeu o que eu quero te dizer aqui. Não precisa classificar. Isso aqui é só para o Inter vence com o gol do Carboneiro. Enfim, vamos lá, torcer. Se você for maior de 18 anos, tiver juízo nessa cabeça, KTO um convite. Na descrição, no primeiro comentário, vai ter um link personalizado. Beleza? Gente, olha só. As consequências dessas duas reuniões que aconteceram foi um Roger bem mais respaldado na entrevista coletiva, dizendo que se sente prestigiado no cargo, de alguma maneira, não batendo de frente, o Roger é muito elegante, mas contestando, por exemplo, o Jairo Vink, que perguntou para ele, olha, a torcida do Inter quer a tua saída. Ele disse, não, são 8 milhões de torcedores, não dá para falar por eles. Ou um Roger um pouco mais, vamos dizer assim, impositivo na entrevista coletiva. E depois, José Olavo Bisol, que foi para a zona mista conversar com a imprensa. E ali tudo é meio que planejado. O Inter faz da zona mista justamente para que os repórteres fiquem se acotovelando, não seja uma entrevista formal na bancada e tudo mais. É mais fácil, é mais prático do cara responder, as perguntas são mais rápidas e até o dirigente acaba podendo encerrar a hora que ele quiser. Se você prestar atenção nessa imagem, vai ver que lá no fundo
estão D'Alessandro e Mazzucco, os dois executivos do Inter, dando um respaldo, dando um apoio para o dirigente. Isso é muito comum. Quando alguém está pressionado, tu coloca duas outras figuras ali para dizer, ó, estamos juntos. Isso não é, absolutamente não é errado, pelo contrário, é certo, para defender o lado do Inter, que o Inter viu a imprensa como se for um adversário. E ali muitas contestações aconteceram. Na pergunta do Tiger Junk, por exemplo, o Bisol não gostou, na pergunta do Ernest ele também não gostou. Enfim, o Inter saiu para o combate também com a imprensa, porque acha que deve. Enfim, é aquela história que eu sempre falo para vocês. Jornalista fala, o jornalista tem que saber ouvir. Nesse caso, eles quiseram falar, tá tudo certo. A gente pode até contestar. Olha, o D'Alessandro falou no momento de apresentação do jogador, será que era o melhor momento? Ou, o Bisol atacou a imprensa ali. Será que a imprensa tá errada em apontar que os dois atacantes do Inter, os centroavantes, não fazem gol? Que o Wesley parou de jogar? Que o Bernabé agora tá abaixo? Que o Thiago Maia é só bola pro lado e para trás? E que o Roger tá trocando um volante pro outro precisando vencer partidas? Enfim, isso pode ser contestado. Mas a imprensa fala, a imprensa tem que saber ouvir. Ali naquele momento, o Inter achou que era uma estratégia partir contra a imprensa para ver se chama a torcida. E foi esse um ponto importante. Mas nós precisamos colocar que, em nenhum momento, Roger foi garantido no cargo. Sempre se dizia, não discutimos a permanência do Roger. Não, nós não e nem pensamos na saída do treinador. Isso não é dizer, por exemplo, não, o Roger pode cair para o Fluminense que ele vai ficar, tem os jogos contra o Flamengo e nós vamos permanecer. Por que o Inter não faz isso? Porque depende do jogo. Então a pancada do Fluminense pode se tornar insustentável e até o próprio Roger sair. Bom, classificou. Nem preciso te falar que ele vai permanecer. Mas classificou, perdeu a classificação, mas perdeu nos pênaltis. Venceu por 1-0, o gol do Johan Carboneiro, o JB se deu bem na KTO e aí o Inter cai nos pênaltis. Bom, o Roger pode ficar, faz parte, acontece, melhorou e tal. E essa é uma esperança. A esperança que existe no Beira-Rio é que o time já jogou pressionado. Lembra? Lá atrás, Vitão, Fernando, olha, só joga com água na bunda. Pois é, quando foi pressionado para ganhar o Gauchão, ganhou. Quando foi pressionado para jogar bem na reta final da Copa Libertadores da América, da primeira fase da Libertadores, ganhou. E agora está de novo pressionado. E o Inter acha o seguinte, olha, na pressão esse grupo está dando resposta. Talvez seja a hora de dar a resposta novamente, dessa vez contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Fluminense que já não vai ter, por exemplo, agora um Thiago Silva, que teve confirmada a lesão, para por 4 semanas, provavelmente o Manuel vai entrar na zaga. O Renato estava reclamando que a parte física do Fluminense está muito ruim, que os jogadores são seres humanos, aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir. E o Renato está reclamando que ele não teve tempo para descansar os jogadores depois do Mundial, enfim, aquelas situações que nós já acostumamos do Renato e agora é pro Fluminense. E é assim que o Inter vai chegar nessa partida. Enfim, um breve relato das reuniões que aconteceram, que mantiveram o Roger no cargo, mas que teve cobrança, principalmente dos jogadores, e uma tentativa de dizer pro Roger, olha, velho, tá nas tuas mãos, não tem muito mais o que fazer a não ser tu achar um jeito de ganhar do Fluminense na estratégia. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.